Bom, vamos dar início à nossa primeira videoaula, já que estamos impossibilitados de ter aulas presenciais. Hoje a gente vai iniciar com as afecções neurológicas. A gente vai começar falando primeiro da anatomia do sistema nervoso central e posterior da anatomia do sistema nervoso periférico, ok? O cérebro, ele constitui a maior parte do nosso encéfalo. Ele está dividido em dois hemisférios e quatro lóbulos, que são o lóbulo frontal, o parietal, o occipital e o temporal. Ele fica localizado dentro da caixa craniana, tendo ele uma forma ovoide e uma superfície regular. Ele tem saliências e depressões, por isso que ele tem essa superfície regular. Ele é responsável pela transmissão dos impulsos sensitivos, ou seja, os impulsos nervosos, que são as sinapses cerebrais. O cerebelo, ele é importante na manutenção do equilíbrio emocional e do controle de atividades musculares. O tronco encefálico localiza-se entre a medula de encéfalo próximo ao cerebelo. Divide-se em bulbo, mesencéfalo e ponte. O tronco é uma extensão da medula espinhal. É responsável pelo controle da respiração, da função cardiovascular e da gastrointestinal, dos movimentos oculares, do suporte gravitacional do corpo, do equilíbrio e de muitos outros movimentos estereotipados do corpo. Aqui, vocês podem ver bem essa divisão, onde nós temos o lóbulo frontal, o sulco central, o lóbulo parietal, o occipital e o sulco lateral. Logo abaixo nós temos o cerebelo e o lobo temporal. Abaixo nós temos o ventrículo lateral, terceiro e quarto ventrículo. Do outro lado nós temos a parte interna do cérebro, com corpo caloso, tálamo, hipófise, mesencéfalo, cerebelo, ponte e bulbo. A medula espinhal é considerado o órgão mais simples do sistema nervoso. Ela fica situada dentro do canal vertebral e é a continuação direta do bulbo, sendo um importante centro de ação reflexa do corpo. A informação sensitiva que é passada e integrada a todos os níveis do sistema nervoso determina respostas motoras adequadas, iniciando-se na medula com reflexos relativamente simples, estendendo-se ao tronco cerebral e finalmente ao cérebro, onde as respostas são mais complexas e controladas. Então, é ela que faz com que nós tenhamos aquele famoso reflexo. Porque, por exemplo, quando nós temos alguma parte do corpo que se machuca, que encosta perto de algo quente, de algo muito frio, nós temos o reflexo de retirar o braço. Só que a gente não pensa em retirar o braço, a perna, qualquer parte do corpo que esteja entrando em contato. Quem faz isso é o cérebro, através da medula espinhal. Ela manda o sinal para o cérebro que responde automaticamente já esse reflexo. Os hemisférios cerebrais são divididos em direito e esquerdo e compreendem o telencéfalo. São separados pela fissura longitudinal do cérebro, que é unida por uma larga faixa de fibras comissurais, que é o corpo caloso. Os hemisférios eles têm cavidades ventriculares, que são os ventrículos direito e esquerdo. Cada hemisfério possui três polos: frontal, occipital e temporal, e três faces: a face superolateral, convexa, a face medial plana e a face inferior ou base do cérebro. As membranas são as membranas conjuntivas que envolvem o nosso cérebro, elas que protegem o nosso cérebro. Elas são divididas e classificadas em três: dura mater, aracnoide e pia mater. Elas têm um importante papel de proteção. Elas protegem o centro nervoso, que são frequentemente acometidos por processos patológicos, seja por infecções, como no caso das meningites, ou tumores, no caso dos meningiomas. Aí nós podemos ver onde as meninges elas são encontradas. Primeiro nós temos a camada de pele, o periósteo, o osso, e aí sim nós temos as meninges: a dura mater, a aracnoide e a pia mater. O líquido cerebral, conhecido como líquor, ele tem uma consistência aquosa e incolor. Ele fica localizado no espaço subaracnoide e nas cavidades ventriculares. A principal função dele é a proteção mecânica do sistema nervoso central, como também a proteção biológica desse sistema contra agentes infecciosos, permitindo a destruição de elementos de defesa como leucócitos e anticorpos. O líquor ele fica rodando pela nossa medula espinhal, sobe até os ventrículos e desce. O sistema nervoso periférico. Nós temos no sistema nervoso periférico os nervos cranianos, que são os 12 pares de nervos crânios. São eles que inervam os músculos dos olhos, da face, parte do pavilhão auditivo, as vísceras torácicas, os abdominais, entre outras funções. E nós temos os nervos espinhais, que são 31 pares, sendo 8 pares de nervos cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 1 coxígeo. Aí nós podemos ver que nos pares nervos cranianos, nos 12 pares, cada um tem um nome específico. Nós temos o olfatório,
o óptico, o ocultor, o troclear, o trigêmeo, o abducente, o facial, o vestibulococlear, o glossofaríngeo, o hipoglosso, o vago e o acessório. Agora nós vamos adentrar ao acidente vascular encefálico, que mata várias pessoas no mundo. Para que ele ocorra, tem alguns mecanismos, tem que ter algumas doenças de base para ocorrer o acidente vascular encefálico, o AVE. E nós vamos adentrar isso agora. Mais à frente nós vamos ver definição de AVE, a epidemiologia, os fatores de risco, manifestações clínicas, a classificação, o tratamento e o prognóstico. Vamos lá. O AVE é definido como uma perda repentina da função cerebral resultante da interrupção brusca do fluxo sanguíneo para a região do cérebro. Ou seja, algum ponto do cérebro, por obstrução ou por rompimento de alguma veia, deixou de receber tudo o que era necessário pelo sangue, oxigênio e glicose. Então, aquele local que não está recebendo oxigênio e glicose, ele vai morrer, ele vai infartar, correto? Essas lesões cerebrais são provocadas por um infarto devido à isquemia ou à compressão decorrente da hemorragia, que resulta no comprometimento da função cerebral. Então vamos lá. O AVE, ele é a terceira causa de morte no mundo ocidental. É a segunda causa de incapacidade neurológica. Ele vai causar na pessoa uma incapacitação, porque muitas vezes os problemas que ela vai ter decorrente de um AVE, ela pode perder parte dos movimentos, parte da fala, pode ficar com desvio de comissura labial, pode ficar com pitose palpebral. E isso vai trazer algumas reflexões para essa pessoa. É a segunda causa de mortalidade no Brasil em mulheres de faixa etária de 30 a 69 e acima dos 70 anos. Isso em 2009, segundo o Ministério da Saúde. Nos Estados Unidos, houveram mais de 500 mil casos novos de AVE por ano, nos quais 50% deles vão a óbito, 25% permanentemente incapacitados e só 5% desses casos retornam ao trabalho. A incidência aumenta rapidamente com a idade, onde 80% dos casos ocorrem acima dos 65 anos. Aqui nós temos a diferenciação do AVE isquêmico para o AVE hemorrágico. O que acontece no isquêmico? Um trombo ou um êmbolo, ele vai obstruir uma veia ou uma artéria, impedindo que o fluxo sanguíneo chegue a determinado local do cérebro. Esse determinado local vai sofrer uma isquemia e vai infartar por não estar recebendo oxigênio. E quanto maior for o tempo que aquele vaso fica obstruído, maior vai ser a expansão dessa lesão. Quando eles desconfiam de uma AVE, eles pedem a tomografia e existe uma chamada área de penumbra, que é onde já está morrendo ou já está morta, e tem os locais que podem vir a morrer se não houver uma desobstrução desse vaso. No caso dos rompimentos, ocorre realmente um derramamento de sangue dentro do cérebro, e é por isso que as pessoas chamam de derrame. Esse sangue ele começa a sair, e como ele vai saindo sem parar, ele começa a comprimir o cérebro. Dependendo do local onde ocorreu esse rompimento, ele vai causar uma compressão tão grande no cérebro que pode causar uma chamada de uncus, que é uma complicação bem avançada. Quais são os fatores de risco para ter um AVC? A hipertensão. Uma história prévia de AVE, por exemplo, existe o AVE hemorrágico e o AVE isquêmico. Mas existe também o acidente transitório isquêmico. Quando o vaso percebe que está vindo um êmbolo e ele pode chegar a obstruir, o vaso ele faz uma contração impedindo que esse êmbolo chegue e obstrua artérias menores. Então ele causa um pequeno evento isquêmico por essa contração que depois descontrai. Isso pode ser uma história prévia de AVE que pode indicar que essa pessoa tem possibilidade de ter um AVE futuro. Nós temos as alterações cardíacas, pacientes que têm fibrilação atrial, pacientes que têm coração chagásico, tem hipertrofia cardíaca devido a ICC. São pacientes que, devido ao coração grande, o aumento cardíaco, ou devido à fibrilação, podem gerar coágulos na base desse coração. Conforme o coração vai batendo, esses coágulos podem se desprender, chegando a obstruir esses vasos. Pode causar tanto o AVE quanto o infarto. A lipidemia, que é o aumento dos níveis de lipídios no sangue, aumento do nível de gordura. O diabetes mellitus. A idade, pessoas acima de 70 anos são mais propensas a ter um AVE.
O sexo afeta principalmente o sexo masculino e a raça. Nos Estados Unidos são mais afetados os negros, no ocidental principalmente os japoneses. Então são raças que normalmente têm uma predisposição maior a ter um AVE. Outros fatores, como em várias outras doenças, é o tabagismo, o consumo de álcool, a obesidade, o sedentarismo e o estresse. As aneurismas são fatores de risco porque a aneurisma é como se formasse um bolsão, uma bolsa no vaso sanguíneo. Se a pessoa já tem um aneurisma e ela tiver uma hipertensão, essa aneurisma ela vai ficar sendo forçada a receber essa pressão elevada. Com isso, ela pode romper, causando o AVE hemorrágico. E as discrasias sanguíneas, que são distúrbios na composição do sangue. A fisiopatologia. A obstrução vascular, ela vai provocar uma isquemia, gerando um posterior infarto daquele território, independente desse vaso ter sido obstruído por trombo ou por um êmbolo. Quanto maior for o tempo que ele ficar obstruído, maior vai ser a progressão dessa isquemia e desse infarto. A ruptura vascular, ela vai originar uma hemorragia com a posterior compressão cerebral. Por quê? Imaginem que o cérebro é um sistema fechado. O sangue que está saindo, ele não tem para onde correr, ele não tem para onde sair. Então o que acontece? Esse sangue ele vai começar a comprimir o cérebro, ele vai aumentar a pressão sanguínea dentro daquela caixa craniana. E isso vai dificultar que chegue sangue para outras áreas do cérebro. Por quê? Conforme aumenta a pressão lá em cima, os vasos ficam comprimidos. Então o sangue que sai do coração para chegar ao cérebro tem muita dificuldade para chegar. E isso vai fazer com que haja também uma área de isquemia e posterior infarto cerebral. Quais são as manifestações clínicas? No AVE hemorrágico, nós temos alterações motoras, perda de comunicação, perda visual, anestesia, ataxia, que são a perda dos movimentos, alterações vesicais, prejuízo da atividade mental e efeitos psicológicos. Já no AVE isquêmico, começa com uma cefaleia, uma paralisação da parte do corpo, que é a emparesia, um adormecimento de regiões do corpo, que é a parestesia, a disfasia, que é a dificuldade de falar, de emitir sons vocais, vertigem, diplopia, que é a visão dupla, e zumbidos, que é a perturbação da audição. O AVE isquêmico é conhecido como um ataque isquêmico e ataque transitório, como já foi falado. O sangue para de circular e depois de um pequeno período ele volta a circular. E durante esse pequeno período, o paciente tende a apresentar os mesmos sintomas de uma pessoa que está tendo um AVC ou teve um AVC. Pode ter desvio de comissura labial, que é a queda do lábio. Pode ter pitose palpebral, a queda da pálpebra. Pode ter paralisia de uma das partes do corpo, que é a emparesia. O paciente tende a apresentar os mesmos sintomas de uma pessoa que está tendo um AVC. Como é que esse acidente vascular isquêmico acontece? Pode acontecer por placa arteriosclerótica, que é o acúmulo de gordura na parede do vaso. Esse acúmulo de gordura vai obstruindo o vaso. Quando esse conteúdo da placa é rompido e ele é exposto à corrente sanguínea, ele causa um coágulo. Esse coágulo vai gerar um trombo. E pode ter duas coisas com esse trombo. Ou esse trombo oclui completamente a luz do vaso, impedindo que passe o sangue, ou esse trombo se desprende e se transforma em um êmbolo e vai obstruir uma artéria ou um vaso em um outro local diferente da sua formação, que é no caso da embolia arterial. Ele está associado a arritmias cardíacas e é evitado com o uso de anticoagulantes. Pacientes que têm chance de desenvolverem o êmbolo ou até a placa arteriosclerótica fazem uso de anticoagulantes para evitar que isso aconteça. O AVE hemorrágico pode ser causado por um aneurisma ou por um rompimento do vaso. Como vocês podem ver, no caso do AVE hemorrágico, tem o derramamento de sangue ou fora da área cerebral, nas meninges, nenhuma das meninges, que é no caso da aracnoide, ou tem a obstrução, que gera essa penumbra, esse acinzamento aqui no cérebro. Essa é a parte que não está recebendo os nutrientes necessários.
acontece uma hemorragia intracraniana ou subaracnoide, ela vai ocasionar déficits mais graves e recuperação mais prolongada e maior probabilidade de mortalidade se comparar com isquêmica. Hoje, a maioria desses que acontecem são entre 60% a 80% AVCs isquêmicos e 20% hemorrágicos. Entretanto, o AVE hemorrágico tem uma mortalidade muito mais alta do que o AVE isquêmico. A principal causa do AVE hemorrágico é a hipertensão descontrolada ou a ruptura de pequenos vasos, que é causada exatamente pelo aumento da pressão. Então aqui vocês podem ver onde acontece o sangramento do AVE hemorrágico. Pode ser no espaço subaracnóide, onde, como vocês podem ver, ou intracerebral, dentro do cérebro. O que é que a equipe de enfermagem faz para atender esse paciente que chega com sinais de AVE? Primeiro, histórico. Você vai saber se essa pessoa fuma, se ela bebe, se ela já teve algum sintoma de AVE, se ela já teve um AVE transitório. Você vai fazer um exame físico e neurológico completo desse paciente, certo? Se for realmente perceptível que o paciente tem sinais de AVE, é necessário fazer uma tomografia ou uma ressonância magnética e uma angiografia cerebral para poder saber qual é o vaso que está obstruído ou qual foi o vaso que rompeu. Normalmente, nesses casos, quando pela tomografia o médico consegue ver, já consegue saber se foi um AVC isquêmico ou hemorrágico para poder tomar as providências o mais rápido possível. Em casos urgentes, é necessário fazer o suporte das condições sistêmicas desse paciente, identificar a topografia da lesão, qual é essa lesão hemorrágica, é isquêmica, através dos sinais e sintomas, descobrir a natureza, quanto tempo começou, quais são os sintomas que esse paciente está apresentando, ele tem cefaleia, ele está perdendo o nível de consciência, rebaixa, e ver a evolução desse paciente, se ele está melhorando ou piorando de quando chegou na unidade. O tratamento para o AVE isquêmico é terapia trombolítica. É feita a trombólise desse êmbolo, desse trombo, para que aquele trombo que está obstruindo o vaso se desfaça e volte a circular sangue para o local que foi afetado. Pode ser utilizado também o ativador plasminogênico, que é o TPA. Ele vai se ligar à fibrina, converte o plasminogênio em plasmina e faz a fibrinólise, a quebra da rede de fibrina para que o sangue possa fluir normalmente, e o uso de anticoagulante no caso da heparina. O tratamento consiste em prevenir novos episódios. Você vai prevenir essa pessoa para que ela não tenha um novo AVC, um novo AVE. Minimizar os efeitos dos problemas que ela já vai ter, porque devido ao AVE ela vai ter alguns problemas para o resto da vida, ela vai ficar com algumas sequelas. Então vamos minimizar essas sequelas e minimizar os riscos dela ter um novo AVE. No caso do isquêmico, vai ser feito uso de anticoagulante e antiagregante plaquetário. E no caso do AVE hemorrágico, se necessário, se a massa craniana tiver com um edema muito alto, não tiver conseguindo fazer circulação, eles fazem a craniotomia ou fazem a drenagem do sangue, dependendo do local onde ocorreu a hemorragia. Para diminuição do edema, é utilizado corticosteroides e soluções hipermosmolares. E é feita a reabilitação desse paciente, porque devido às sequelas ele vai precisar de reabilitação. A equipe de enfermagem durante o tratamento tem que ter muito cuidado com as vias aéreas, manter esse paciente lateral, visto que o centro respiratório é cerebral. Então, se tiver alguma lesão, algum acometimento, o centro respiratório não vai estar funcionando da forma adequada. Administrar oxigênio se prescrito pelo médico e se necessário. Monitorização do ritmo cardíaco, acesso venoso e mudança de decúbito de 2 em 2 horas para evitar as lesões por pressão. O prognóstico. Como vai ser a evolução desse paciente? Qual vai ser a taxa de mortalidade, a chance dele morrer? Isso depende muito da idade desse paciente, se ele tem alguma doença vascular associada, se ele tem hipertensão e onde foi a lesão e a extensão da lesão cerebral desse paciente. E a recuperação desse paciente, como é que vai ser? Depende também da natureza, da extensão e do local do AVC, dos déficits motores que ele teve e dos déficits de linguagem, que são as sequelas.
de enfermagem aguda com o paciente inconsciente. São cuidados específicos com o paciente inconsciente que a gente vai ver. Verificar os sinais vitais de 6 em 6 horas. Algumas unidades colocam como protocolo fazer essa verificação de 4 em 4 horas. Anotar a quantidade de líquidos ingeridos ou administrados e o volume de urina excretada a cada 24 horas é fazer o balanço hídrico desse paciente para saber se tudo que ele está ingerindo ele está excretando, se ele não está tendo retenção, se ele não está tendo edema. Reorientar o paciente quando ele começar a recobrar a consciência, porque alguns pacientes vítimas de AVC, eles nem lembram que eles estão no hospital, eles não sabem como eles chegaram ali. Muitas vezes o AVC aconteceu com eles caminhando na rua, eles foram levados para o hospital e acordaram um bom tempo depois, não sabem nem onde é que estão. Na fase de reabilitação, posicionar o paciente corretamente no leito, virar o paciente para o lado não afetado a cada 2 horas, que é fazer a mudança de decúbito, colocar o paciente em decúbito ventral por 15 minutos a cada meia hora diariamente, cuidados com a pele desse paciente, para que ele não desenvolva uma lesão por pressão, uma lesão na pele, fazer exercícios passivos nas extremidades afetadas 4 a 5 vezes por dia, é a reabilitação desse paciente, orientar o paciente a exercitar as extremidades não afetadas várias vezes ao dia, tentando fazer com que aquela extremidade, aquele ponto que está afetado, tenha uma melhora da sua situação atual. Auxiliar nas refeições, fazer a higiene oral, auxiliar o paciente a sentar-se assim que seja possível, auxiliar na deambulação, tão logo se conseguir equilíbrio na posição ortostática, quase não sabe. Estimular o paciente ao autocuidado tão logo que seja possível, atender prontamente as queixas do paciente e as solicitações. Agora nós vamos ver os cuidados com os pacientes inconscientes. O paciente inconsciente. A ausência de consciência é uma situação cerebral que pode variar do estupor ao coma. O estupor é um estado de inconsciência parcial. Ele apresenta sintomas de irritação quando estimulado por algo desagradável, como barulho ou uma alfinetada, por exemplo. Ele pode emitir som e produzir expressões faciais. No coma não há estímulos externos. Então, o que é o coma? O coma é um estado de consciência que depende da transmissão de sinais químicos do tronco cerebral e tálamo para o cérebro. Sendo assim, uma disfunção ou lesão nessas regiões pode colocar a pessoa em estado de consciência, que é o coma. No caso, pacientes vítimas de AVE, vítimas de TCE, que é o trauma crânioencefálico que nós vamos ver mais à frente, eles podem sim entrar em coma. Existe o coma neurológico, que é decorrente de doenças vasculares cerebrais, traumatismo craniano, que é o TCE, tumores cerebrais, doenças degenerativas e desmineralização, que é a alteração na baía de mielina que recobre os neurônios. O coma metabólico, ele ocorre de acordo com a patologia causadora de distúrbios metabólicos, que pode ser diabético, hepático, urêmico e produzidos por distúrbios hidroeletrolíticos. O coma induzido, esse é um tipo de coma temporário ou estado profundo de inconsciência. Ele é utilizado para proteger o paciente. É o médico que prescreve esse coma induzido e ele recebe uma dose controlada de anestésico que vai causar falta de sensibilidade ou inconsciência. As manifestações clínicas. O paciente pode ter a respiração tipo a de Cheyne-Stokes, que é uma respiração rápida, seguida de segundos de apneia. Uma dilatação progressiva das pupilas. Uma hipotermia, que é quando a temperatura do paciente fica abaixo de 35 graus. A bradicardia, que é quando os batimentos cardíacos do paciente ficam abaixo de 50 bpm por minuto. Ou ausência de resposta ao estímulo doloroso. Então, como é que a gente faz para avaliar o nível de consciência do paciente? Como é que eu vou saber se esse paciente está com um nível de consciência bom, está médio, está ruim? Para isso, a gente utiliza a escala de Glasgow, que é a escala de coma de Glasgow, onde a menor pontuação que um paciente pode ter é 3 e a maior pontuação que o paciente pode ter é 15, certo? Quando a gente vai avaliar, a gente avalia por 3 parâmetros. Por abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Na abertura ocular, a gente avalia 4 parâmetros. Se a abertura ocular é espontânea, quando você fala com ele, ele abre os olhos. Ou se ele está abrindo os olhos normalmente. Quando você fala com ele, quando você pede para ele abrir, fala assim, Senhor, abre os olhos. Ele está abrindo os olhos ao estímulo verbal. Ou ao estímulo doloroso, quando você aperta, é que ele pisca os olhos quando você abre os olhos dele. Ou ele não tem resposta nenhuma.
Na resposta verbal, ele está orientado, ele sabe onde ele está falando tudo direitinho, ele sabe o nome dele, o nome do cachorro, data de nascimento. É uma resposta confusa, ele está falando, mas não está falando nada com nada, ele está no hospital, mas está falando que está em casa. Ele está falando palavras inapropriadas, ele está falando algumas coisas que você não sabe o que ele está falando. Ele está emitindo só sons incompreensíveis, grunhidos, coisas do tipo, ou ele não dá resposta nenhuma. No caso da resposta motora, ele obedece a comandos, levanta o braço, ele levanta a perna, ele levanta. Ele localiza a dor, se aperta na perna dele, ele sente a dor. Ele faz o movimento de retirada da dor, você está fazendo o aperto, está tentando fazer o estímulo nele, ele está puxando. Ele faz uma flexão anormal, que é chamada de decorticação, é quando ele puxa os membros para fora. Ele faz uma extensão anormal, que é a descerebração, é quando ele fecha os membros para dentro, ou ele não tem resposta motora nenhuma. Então, quais são os cuidados de enfermagem com o paciente inconsciente? Colocar o paciente em decúbito ventral, com a cabeça num nível mais abaixo, manter as vias aéreas livres de secreções, auxiliar o enfermeiro na aspiração endotraqueal, anotar as reações do paciente verificando se ele apresenta resposta quando estimulado. Normalmente esses pacientes estão entubados, então por isso que tem que fazer essa aspiração da cânula endotraqueal. Verificar e anotar rigorosamente os sinais vitais, comunicando imediatamente ao enfermeiro qualquer alteração. Por exemplo, você fez a escala de coma de Glasgow ontem, o paciente estava com Glasgow de 13. Você saiu do plantão, voltou hoje, e quando foi hoje o paciente com rebaixamento de nível de consciência. O paciente que estava com escala de Glasgow como 13 está com escala de Glasgow em 7. Você tem que avisar o enfermeiro e ao médico imediatamente. Funcionar a veia calibrosa. Administrar a alimentação por sonda nasogástrica, tendo o cuidado de aspirar antes de verificar, de aspirar antes para ver se tem resíduo, e muito cuidado na hora de fazer essa administração da alimentação. Já houveram muitos erros que foram administrar a alimentação e por descuido, não prestar atenção no que estava fazendo, administrar uma alimentação no acesso venoso do paciente. Anotar a quantidade de resíduo aspirado. Cercar o leito com grades para que esse paciente não corra o risco de cair do leito. Evitar contenções sempre que possível. Nunca amarre um paciente se não for extremamente necessário. Sempre falar com o paciente ao prestar os cuidados, chamando pelo nome, por mais que o paciente esteja em coma, por mais que o paciente esteja desacordado. Temos sempre que ter respeito pelo ser humano. Seu João, vou realizar tal procedimento no senhor, tá bom? Vou fazer o banho no leito, vou colocar a sua dieta, mesmo que você não tenha a resposta do paciente. Trocar o paciente com delicadeza, manter a pele limpa, seca e livre de pressões, fazer tricotomia facial se necessário, fazer exercícios passivos de todas as extremidades 4 vezes por dia. Mudar de decúbito de 2 em 2 horas. Proporcionar conforto utilizando para isso almofadas, travesseiros, rolos e etc. O máximo de conforto possível para esse paciente. Observar e anotar a presença de hiperdistensão vesical, caso não esteja com cateterismo vesical. Se o paciente não tiver em uso de sonda, ele estiver utilizando fralda, e você perceber que na região da bexiga está tendo uma hiperdistensão, está aumentado, significa que o paciente não está conseguindo urinar, ele pode estar com obstrução. E assim que você perceber, avise o enfermeiro, avise o médico, para que eles façam a avaliação e, se necessário, sonda desse paciente, para que ele possa manter a sua fisiologia. Proteger os olhos com gás umedecido em soro fisiológico. Atender para que os olhos do paciente não se concentrem diretamente na roupa de cama. Irrigar os olhos com solução estéril e instalar nos olhos com solução uma gota de óleo mineral estéril em cada olho para poder manter hidratado. Assistir o paciente durante uma crise convulsiva, evitando que ele se machuque. Alguns pacientes, mesmo em coma, eles podem ter crise convulsiva. Então, nesse momento, a equipe de enfermagem tem que assisti-lo e protegê-lo, para que esse paciente não se machuque durante a crise, não corra o risco de cair da maca. Manter o paciente sob observação contínua, anotando todas as alterações ocorridas e solicitar a intervenção do enfermeiro ante qualquer alteração do quadro. O TE, ou traumatismo crânioencefálico.
Os traumatismos estão incluídos entre as mais frequentes e mais graves alterações neurológicas decorrentes de acidentes de trânsito, de quedas acidentais domésticas ou do trabalho. Hoje no Brasil, milhares de pessoas morrem por acidente no trânsito e muitas vezes esses apresentam um TCE, por de carro, de moto. O mais importante a se considerar em qualquer traumatismo craniano é se o encéfalo foi ou não lesionado. A interrupção do fluxo sanguíneo ao cérebro por apenas alguns minutos resulta em morte para o tecido cerebral e não há regressão do tecido. Não há regeneração dos neurônios lesados. Então, aí vocês podem ver exemplos de TCE, de pancadas que geram TCE. Por exemplo, o lutador tem um risco de ter um TCE pelas graves pancadas que ele sofre, por isso que muitas vezes quando o lutador apaga no octógono, se estivesse sangrando muito, e o juiz perceber que é necessário, ele é levado ao hospital para fazer exames. A epidemiologia do TCE. O paciente com TCE ele tem 32,8% de probabilidade de apresentar algum outro problema. As colisões automobilísticas consistem na principal causa de TCE, no indivíduo com idade inferior a 65 anos. Nos idosos, as quedas constituem a principal causa de TCE. As principais causas do TCE são acidentes automobilísticos, quedas, assaltos e agressões, e esportes e recreação, além de outros ficando com 7%. Existem dois tipos de lesão no TCE. As abertas, que é quando ocorre a ruptura da dura mater. Em geral, são fraturas depressíveis, ou seja, ocorre afundamento da área de caixa craniana, o osso da caixa craniana ele acaba amassando, ele acaba afundando. Esse tipo de fratura requer intervenção cirúrgica. O couro cabeludo é cortado, tricotomizado, lavado com grandes volumes de soro fisiológico para remoção de fragmentos ósseos. Ou, por exemplo, se for uma pancada em para-brisa, em ferro e tiver um fragmento, é retirado também durante esse momento. Não ocorre ruptura da dura mater. Em geral, são fraturas depressíveis. Normalmente não necessitam de tratamento cirúrgico, mas é indispensável a observação do paciente. A fisiopatologia. Qualquer tipo de TCE pode produzir edema nos tecidos lesados e diminuição do fluxo sanguíneo no cérebro. Consequentemente, qualquer edema ou hematoma, o qual não tenha onde se expandir, ele vai aumentar a pique. O que acontece no TCE? O paciente só pancada, ele machuca o cérebro e se houver rompimento, houver ruptura de vaso, o sangue vai começar a derramar na caixa craniana. Da mesma forma que ocorre no AVE hemorrágico. Esse derramamento de sangue, ele vai causar uma compressão cerebral e causar um edema cerebral. Isso vai aumentar a pique, que é a pressão intracraniana. A pressão dentro daquele cérebro, dentro daquele crânio, com a quantidade de sangue derramando e o cérebro edemaciando, não vai ter para onde expandir. Então, com esse edema, fica difícil o sangue conseguir chegar ao cérebro. Isso pode levar a uma hipóxia e, consequentemente, a uma isquemia. Ou seja, pode piorar o quadro do paciente com TCE, que seria uma lesão secundária. Complicações sistêmicas advindas do trauma, como a hipotensão e a hipóxia, também pode contribuir para a isquemia cerebral. São chamadas com frequência de lesões cerebrais secundárias. Então, quais são as manifestações clínicas do TCE? É a lesão local, o sinal de Battle, que indica a fratura de base de crânio. O sinal de Battle ele é perceptível por uma equimose periauricular, vocês vão poder ver logo à frente, e o sinal de Guaxinim, que é uma equimose periorbital, a dor e a perda de líquido cefalorraquidiano. Aqui vocês podem ver acima o sinal de Guaxinim, que é uma equimose periorbital, e abaixo nós temos a equimose periauricular, que é o sinal de Battle. Esses dois sinais são muito específicos e o paciente pode ter eles unilateral ou bilateral. Ou seja, pode ter só em uma orelha ou só em um olho, ou nos dois olhos e nas duas orelhas. E pode ter só um dos dois também. Pode ter só o sinal de Battle ou só o sinal de Guaxinim. Como é feito o diagnóstico? Através do exame físico, buscando um desses sinais, o sinal de Battle ou o sinal de Guaxinim. Avaliação do estado neurológico, através da escala de Glasgow. A tomografia computadorizada. A ressonância magnética e a angiografia cerebral, para ver se houve rompimento de algum vaso. O tratamento. De modo geral, as fraturas cranianas sem afundamento não exigem tratamento cirúrgico.
Nesse procedimento é realizada a elevação dos fragmentos do crânio e o desbridamento da área. Se houver possibilidade, é feito ainda o fechamento da dura mater e então a ferida é fechada. As perdas de tecido ósseo podem ser reparadas posteriormente com a colocação de placas metálicas ou plásticas, porque para que o paciente não fique com uma estética estranha. Então eles fazem a colocação dessas placas para que o paciente fique com uma estética melhor. A terapêutica antimicrobiana, assim como as transfusões sanguíneas, são instituídas imediatamente. Todo paciente com traumatismo crânioencefálico, mesmo que se apresente aparentemente bem, deverá ser observado rigorosamente por vários dias. Existem casos de pacientes que chegaram ao hospital bem, caminhando, querendo ir embora e poucos minutos depois se começaram a sentir mal, vômito, dor de cabeça, devido ao sangramento que começou no cérebro. Eles não estavam sentindo nada, nenhum problema, nenhum sinal, mas com o tempo, com o aumento da pressão, com o aumento do edema, o paciente começa a ter esses sinais clínicos. Os cuidados de enfermagem. Deitar o paciente em rígida, tendo cuidado de não realizar movimentos bruscos. Colocar a cabeça e o pescoço alinhados com o eixo do corpo. Funcionar a veia calibrosa. Manter vias aéreas permeáveis e uma oxigenação adequada. Verificar temperatura, pulso e respiração a cada 15 minutos. Se necessário, fazer cateterismo vesical de demora. Observar e relatar as evidências de choque hipovolêmico. O choque hipovolêmico acontece quando o paciente perde muito volume, perde muito líquido, perde muito sangue e ele começa a sofrer com o choque. Colocar um coxinho de algodão esterilizado sobre o nariz ou ouvido para absorver a secreção drenada. Se o paciente tiver com sangramento nasal ou auricular, colocar esse coxinho de algodão tanto para parar o sangramento quanto para absorver o sangue que estiver vindo, vai ajudar na coagulação sanguínea. Manter o ambiente o mais calmo possível. Fazer tricotomia craniana. Acompanhar o paciente durante a realização dos exames. Outro trauma é o trauma de medula espinhal. O trauma raquimedular ele pode variar de uma concussão transitória, que ocorre recuperação plena, a uma laceração, confusão e comprometimento, compressão isoladas ou associadas a uma transecção completa da medula. O que seria uma transecção completa na medula? O paciente ele sofre uma lesão raquimedular e durante o manejo, colocar o paciente na maca, trazer o paciente ou até o movimento do próprio paciente, como a medula passa dentro da coluna vertebral, qualquer mexida com um osso quebrado, lesionado, ele pode seccionar, ele pode cortar essa medula. E onde há o corte da medula não dá para refazer o religamento. Então, dependendo de onde for, o paciente vai perder os movimentos, podendo ser o movimento das pernas ou das pernas e dos braços. As vértebras mais envolvidas nesses traumatismos são a quinta e a sétima vértebra cervical, a 12ª torácica e a primeira lombar. Isso pelo fato de haver maior amplitude dos movimentos vertebrais. Então aqui, vocês podem ver onde fica cada vértebra. Temos 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares. O que acontece? Se a lesão for entre a primeira e a 7ª vértebra cervical e houver a secção da medula, daquele ponto para baixo, o paciente não tem mais movimento nenhum, só consegue mexer o pescoço. Se a lesão houver secção entre as 12 vértebras torácicas, perde movimento das pernas. Das 5 vértebras lombares, das pernas. Essas lesões podem acontecer com muita frequência em acidentes de moto, de carro, onde os pacientes não usam proteção ou capacete ou cinto de segurança e o corpo acaba jogado contra o veículo e tem grandes chances de lesionar uma das vértebras e perder os movimentos. As manifestações clínicas são dor local aguda, paralisia dos músculos intercostais abdominais, possível perda das funções motoras, sensitivas e vesicais. Tratamento imediato. Transportar o paciente com cautela, muito cuidado, principalmente em acidentes, porque você não sabe onde está a lesão desse paciente. E na tentativa de ajudar, você pode piorar o caso. A imobilização da cervical, para proteger a cervical desse paciente, colocar o colar cervical. Colocar a vítima em uma superfície rígida. No caso de parte de enfermeiros ou técnicos e médicos que trabalham com o SAMU, tem a prancha rígida para já colocar esse paciente. O tratamento definitivo.
exige uma imobilização, redução precoce e estabilização desse paciente. Para tanto, são utilizadas algumas formas de tração esquelética, como o uso de pinças presas ao crânio ou técnicas como Allocast ou Allocolate, para manter esse paciente estabilizado. Medidas gerais são exercícios passivos com as extremidades, prevenção de lesões por pressão e sondagem vesical, no caso dos pacientes que já estiverem hospitalizados. Os cuidados de enfermagem. Receber o paciente na unidade e avisar imediatamente o enfermeiro e o médico de plantão. Manter o paciente na maca imóvel até que seja examinado. Manter o paciente aquecido com as vias aéreas desobstruídas. Verificar e relatar a presença de lesões em todo o corpo. Observar e relatar se o paciente está consciente ou não. Em caso de inconsciência, adotar os cuidados específicos já descritos anteriormente. Funcionar a veia calibrosa. Providenciar um colchão rígido. Transportar o paciente com cuidado e não exercer movimentos bruscos. Passar o paciente da maca para o leito, tendo o cuidado de manter a coluna alinhada sem fazer curvaturas. Colocar o paciente em decúbito dorsal com as extremidades alinhadas ao longo do corpo. Quando for indicada a tração esquelética, proceder à tricotomia craniana. Observar e relatar o aparecimento de secreção nas inserções do aparelho de tração junto ao crânio. Fazer o banho no leito, massageando a superfície corporal e movimentando as extremidades, se não houver contraindicação. Proporcionar um ambiente calmo e tranquilo, assim como conforto através das técnicas já conhecidas. Relatar queixas e alterações ocorridas com o paciente. Comunicar ao enfermeiro qualquer alteração do quadro clínico. Os exames realizados são a tomografia computadorizada, a angiografia cerebral e a ressonância magnética. Logo a seguir tem uma imagem de cada uma delas. Aqui nós temos a tomografia computadorizada, a angiografia cerebral, que serve para ver os vasos e se houver um sangramento, a angiografia, como na imagem da direita, mostra o local, e a ressonância magnética. A seguir no slide tem algumas perguntas que são sobre o assunto, sobre o que nós já vimos. Eu vou disponibilizar o slide para vocês, para que vocês possam rever, estudar. Qualquer dúvida, estou à disposição, certo? Vocês têm o meu contato, entrem em contato comigo. Desculpa se eu pareci meio nervoso, é a primeira vez que faço videoaula, então é diferente não estar na sala de aula, tirando as dúvidas na hora, discutindo o conteúdo, tendo a participação dos alunos. Mas espero que gostem, qualquer dúvida eu estou à disposição. Eu vou passar as perguntas, certo? E vou disponibilizar para vocês, tá ok? Como vocês vão ver para responder as perguntas, eu suponho que pausem o vídeo, porque logo a seguir da pergunta tem a resposta, já para vocês poderem ver se acertaram ou erraram. Eu creio que todo mundo vai acertar. Bom, a videoaula foi essa. Espero que tenham gostado. E nos vemos na próxima videoaula. Abraço!